Outro tipo de anticoncepcional hormonal é o implante subcutâneo, gente. É colocado aqui esse dispositivo de plástico, ele tem os hormônios e a pessoa coloca aqui no braço e ele vai sendo liberado no organismo da mulher e dura até 3 anos isso aqui, tá? A taxa de falha dele é muito baixa, é de 0,05%, ou seja, ele é muito seguro. Quanto menor a falha, mais seguro. A gente tem o outro aqui que é o adesivo. A pessoa coloca o adesivo aqui e ele é trocado semanalmente. Tá? E a taxa de falha dele é muito pequena também, 0,5% a 0,8%. Ele vai liberando hormônios dentro do corpo da mulher através desse adesivo. E tem aqui o anel vaginal, que também libera hormônios dentro do corpo da mulher. E ele já tem uma faixa de falha um pouco maior do que o adesivo. Ele é de 0,4% a 1,2% de falha, mas também são muito seguros. E o anel vaginal, ele é trocado a cada 3 semanas. A pessoa retira ele para poder menstruar. E aí, depois que termina a menstruação, põe de novo. Ele vai também impedir que os hormônios sejam gerados lá na hipófise, tá? Que sejam liberados para o ovário. E uma coisa importante, nenhum desses métodos contraceptivos hormonais, eles não protegem contra as ISTs, tá? E eles também podem provocar efeitos colaterais, como, por exemplo, a mulher pode ficar bem gorda, pode aumentar o peso, tem muitos estudos que indicam que eles trazem alguns tipos de doença, como trombose e vários outros efeitos colaterais. Aqui fiz um resumo a respeito do que eu falei, vocês leem depois. E aqui a gente tem o outro, que é o DIU, que é dispositivo intrauterino. Olha aqui o DIU, gente. É isso aqui, ó. Ele é colocado pelo médico, tá? Ou um profissional de saúde. E ele é uma peça de plástico recoberta de cobre. Ó. Essa parte aqui amarelinha é o cobre. E o cobre ele vai destruir os espermatozoides, tá? Quando eles entram aqui no canal vaginal. Ele também vai impedir, olha só, ele fica bem aqui no útero, olha ele aqui, ó. Ele impede que o óvulo, que o embrião, né, se formado, ele venha para cá, ele está ocupando o lugar do embrião, então ele não deixa que o óvulo venha para o útero para poder acontecer a gravidez. Dizem que ele provoca alguns efeitos colaterais, como cólica, sangramento, e também o organismo pode expulsá-lo, achando que ele é um invasor, né? Que ele é um invasor sim. Mas ele também é muito seguro, né? As taxas de falha de 0,6% a 1,4%. E é colocado gratuitamente pelo SUS, tá, gente? Esse outro método aqui é a abstinência periódica, né, que é chamado também de método comportamental, tabela ou tabelinha. O que é isso? Ela consiste em evitar as relações sexuais durante o período fértil. A mulher vai saber quando é o período fértil dela, e aí ela vai evitar ter relações sexuais durante esses 7 dias, tá? Só que isso é válido, gente, para quem tem um ciclo menstrual regular, bem certinho. Quem menstrua sempre, do mesmo jeitinho, bem certinho, sem estar aí com menstruação fora do dia que ela imaginou que seria. Então, o período fértil, gente, apresenta alguns sinais. A mulher ela pode detectar o período fértil dela. Como é que é? Ó? A temperatura do corpo da mulher aumenta mais, ela pode medir com o termômetro. E também dos sinais mais assim recorrentes é a secreção da vagina, que ela fica diferente, ela fica mais pegajosa e fica parecida com clara de ovo. Então, nesse período, quando você vê isso acontecendo com o seu corpo, é porque você está no período fértil, tá? Mas, no entanto, a taxa de falha desse método, ela é muito alta, é de 20%. Por quê? Porque geralmente as mulheres não têm menstruação regular.
Então, a taxa de falha é muito alta. Não é seguro esse método aqui, tá, gente? O outro é o diafragma. O diafragma é isso aqui, ó. Ele é tipo uma tampinha, né? É um capuz de borracha, né? E a gente põe essa tipo uma pomada, que a gente chama de espermicida, que é uma pomada que mata espermatozoide. Coloca aqui dentro dela e você coloca com o auxílio de um objeto fino, né? Põe lá no dentro do canal vaginal até chegar aqui no útero. E aí, o que acontece? Ele vai impedir que os espermatozoides cheguem no útero e vai matar os que ficarem por aqui por causa dessa pomadinha, tá? Ele é colocado, ó, tem que retirado no máximo 6 horas, no máximo 24 horas após o ato sexual. Não é algo que fica permanente. Se coloca antes de praticar a relação sexual e tem que tirar depois. E também ele não é muito seguro. A taxa de falha aqui, ó, de 6 a 20% também. E a gente tem aqui as esterilizações. Tem a feminina e a masculina. A feminina é chamada de licadura de tubas ou laqueadura. Quando a mulher faz no hospital, tua mãe ligou. É esse método aqui de esterilização. Esse método, olha só, o médico ele vai cortar aqui, ó, as trompas, né? Aí vai impedir que o espermatozoide, quando entrar aqui, ele não vai ter como chegar no óvulo, porque aqui vai ser cortado. Eles cortam aqui, ó, no caso, eles cortam ou eles vão amarrar, assim. Só pode ser feita, né, com mulheres acima de 25 anos e que já tenham 2 filhos vivos, tá? E com autorização do marido. E é feito pelo SUS. E a taxa de falha dele é muito pequena, é de 0,5%. Quando é amarrado assim, gente, tem uma chance da pessoa engravidar mesmo estando ligada, né? Os homens também podem fazer a esterilização, mas que a vasectomia, né, que a gente chama. Na vasectomia, o procedimento cirúrgico é bem simples, né, e é realizado com anestesia local. O que acontece? Olha aqui, ó, gente, os ductos diferentes, que esses caninhos por onde, aqui, ó, por onde passa o espermatozoide, eles vão ser cortados, olha aqui, ó, cortados e amarrados. Aí o espermatozoide não vai mais conseguir passar, né, então ele não vai mais engravidar a mulher. E essa cirurgia ela não vai interferir no comportamento sexual. Os homens geralmente têm muito medo, né? Acham que vão perder a sua viralidade, não vai ser como antes, e não é verdade. Isso não influencia no comportamento sexual. E a taxa de falha dele também é muito pequena, é de 0,1 a 0,15%. Ainda é muito menor do que a laqueadura feminina. É isso que eu tenho a dizer. Vamos comentar agora. Beijos e até mais.